Quem nunca passou por dificuldade na vida? Mas qual tem sido a nossa atitude diante das dificuldades? Esse é o estudo de número 1176 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. As dificuldades fazem parte da vida do ser humano, mas nós podemos superá-las com o auxílio do nosso bondoso Deus. Vamos ao nosso tema, superando as dificuldades. Nosso texto base está em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14, que diz: em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete, Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Muitas pessoas enfrentam dificuldades e buscam superá-las, e a Bíblia nos ensina que todos podem passar por dias maus, como nós vimos no nosso texto base, e diante das dificuldades, não podemos deixar o medo nos dominar. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 diz assim: sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé vosso Deus é quem vai conosco, o Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Não podemos nos amedrontar, nos aterrorizar, mas devemos ter coragem, pois a presença gloriosa do nosso Senhor está conosco, assim como esteve com Josué. Nós não podemos nos esquecer desse maravilhoso detalhe, que nós temos a presença do Senhor conosco, e nos momentos de dificuldades não podemos ficar desanimados. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz assim: não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Moisés estava diante do povo israelita e ele chamou Josué, ele o orientou, pois seria Josué o novo líder dos israelitas. Seria Josué que faria o povo entrar na terra prometida. O principal Josué tinha a presença gloriosa do Senhor, e Josué, ele foi corajoso, ele foi ousado, ele não desanimou diante das adversidades, das dificuldades. Sabe o que ele fazia diante dos momentos difíceis? Ele buscava ao Senhor. Josué capítulo 7, verso 6 e verso 7 diz assim: então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com face rente ao chão diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus! Os moradores de Ai enfrentaram e derrotaram uma parte do exército de Israel, e enquanto os israelitas ficaram desanimados, Josué e os demais líderes e as demais autoridades de Israel foram à presença do Senhor humildemente. Eles buscaram orientação do nosso Deus, eles buscaram a presença de Deus, eles foram ouvidos por Deus e Deus os orientou. Josué capítulo 8, verso 1 diz assim: então Yahvé falou a Josué e o encorajou: não temas e não desanimes, toma contigo todos os guerreiros de Israel, levanta-te, sobe contra Ai, eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai.
seu povo, sua cidade e sua terra. Josué confiou nas promessas de Deus, Josué obedeceu às orientações do Senhor, e assim como derrotaram Jericó, eles venceram os moradores de Ai. Nós devemos em todo tempo, diante das dificuldades, buscar ao Senhor em oração e confiar plenamente nas suas promessas. Nós não podemos ficar desanimados. A Bíblia fala o seguinte: se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. E diante das dificuldades também, nós não podemos nos assustar e nem nos apavorar. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 7 diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Um grande exército assírio tinha se levantado contra o rei Ezequias de Judá. A Bíblia diz que era uma grande multidão. O rei de Judá animou e encorajou o povo, pois a presença gloriosa do Senhor estava com eles. E o nosso Deus é maior, é mais poderoso do que qualquer exército, do que qualquer problemas ou do que qualquer dificuldade. O nosso Deus está conosco. O rei Ezequias confiava plenamente no Senhor e ele buscava ajuda no nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 20 diz: diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. O rei Ezequias, diante daquela situação que nós vimos no versículo, uma situação amedrontadora, ele foi buscar a presença do Senhor com o profeta Isaías, e na presença do Senhor eles clamaram, eles suplicaram, eles pediram socorro, pediram ajuda e foram ouvidos pelo nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 21 diz: então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Deus agiu a favor do seu povo. Ele enviou um anjo que aniquilou aquele enorme exército assírio, pois diante daquela dificuldade, daquela situação amedrontadora, os servos de Deus buscaram ajuda, buscaram socorro e confiaram plenamente no Senhor. Diante das dificuldades, nós devemos confiar plenamente no Senhor, como nos ensina o rei Davi. Salmo 27, verso 14 diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Muitas pessoas, infelizmente, têm colocado a sua confiança em seus bens materiais, em suas habilidades intelectuais e até mesmo na religiosidade, mas nós somos orientados pela Bíblia a confiarmos plenamente naquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Devemos sempre confiar no Senhor, mas confiarmos plenamente, mesmo que não estejamos vendo o agir de Deus a nosso favor. Podemos ter certeza, podemos confiar, porque Ele é digno de confiança.
Ele peleja por nós e Ele nos dá a vitória. Salmo 37, verso 5 e verso 6 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. O Senhor é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar plenamente nele e aguardarmos em silêncio o agir dele, porque muitas pessoas esperam o agir de Deus por um determinado tempo e quando ele não vê que Deus agiu a seu favor, ele fica murmurando, ele fica reclamando. Muitos se afastam de Deus e Deus, no tempo apropriado, ele age, ele faz e ele opera a nosso favor. Diante das dificuldades, devemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21 e verso 22 diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O profeta Jeremias passou por diversas dificuldades, por diversas adversidades, oposições e sofrimentos, mas ele buscou no Senhor o fortalecimento para superar, e ao invés de ele focar nas dificuldades, ele fixou o seu olhar, a sua atenção no Senhor, e ele se lembrava de quem era o seu Deus, o Deus dele, que é o meu Deus, que é o teu Deus, que é o mesmo. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é compassivo e ele é fiel. Ao invés de Jeremias ficar olhando o tamanho da dificuldade, ele foi trazer à memória dele o tamanho do seu Deus. O profeta Jeremias, diante da dificuldade, ele teve outra estratégia também. Ele esperou o agir do Senhor a seu favor. Lamentações capítulo 3, verso 24 e verso 25, sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. O profeta Jeremias não esperou o agir de Deus de qualquer maneira, ele se manteve confiante, ele sabia que o Deus a que ele servia é um Deus bondoso, misericordioso, é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus misericordioso com as pessoas que esperam confiantes nele, que buscam a ele diante das adversidades. Não adianta você perder a tua esperança, mas adianta sim você buscar ao Senhor, confiando plenamente na sua bondade, fidelidade, misericórdia e compaixão. Vou começar a concluir. Não devemos abandonar ao Senhor quando passarmos por momentos de dificuldades, mas devemos sim buscá-lo confiando plenamente no seu imensurável amor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus, Ele continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.